Como é que você viu a reação do Vini ontem ao ser substituído? Totalmente desproporcional. Também achei. No caso do Vinícius, essa explosão dele não é uma explosão normal. O Vini deu muito mole, muito mole. Perdeu a razão, né? Vamos botar Perdeu a assim. razão. Perde a razão. A atitude de Vini Júnior ao ser substituído por Xabi Alonso no clássico Real Madrid e Barcelona virou o assunto do momento. Mas afinal, foi um chilique exagerado ou uma reação compreensível de um craque que queria jogar? E para colocar mais lenha nessa fogueira, André Rizek e o Maestro Júnior entraram em campo com suas análises afiadas. Eles não aliviaram e mandaram a real sobre o comportamento do jogador. Se liga aí. Como é que você viu a reação do Vini ontem ao ser substituído? Totalmente desproporcional. Também achei. Em relação àquilo aí. Primeiro que ele tinha feito uma boa partida. Eu acho que foi mais uma substituição tática, porque um minuto antes dele ser substituído, teve uma jogada que ele não acompanhou o lateral, que ele vinha acompanhando, inclusive, e bem, durante todo o jogo. Eu acho que foi uma substituição tática, né? Mas ele, sei lá, passou do ponto de repente, né? Não é que você não... Toda vez que você sai que tá jogando... Ele estava jogando bem, né? Essa que é a verdade. Tava. Aliás, a semana dele foi ótima, porque já tinha decidido o jogo com a Juventus na Champions, estava super bem no Clássico. Então, você fica chateado quando sai, mas o treinador tá vendo outros componentes dentro do jogo, principalmente a parte tática, né? Eu acho que foi por aí, não foi a parte técnica, não. E ele saiu realmente revoltado e quando o Vinícius é substituído e outros, né, do nível dele, naturalmente a câmera fecha em cima dele, né? E ele saiu falando um monte de coisa e tal. Espero que isso não possa atrapalhar, porque depois tem reflexos pra gente aqui, né? Em relação à seleção. Houve quem escrevesse, foi no jornal Sport de Barcelona, que o Vinícius deu um recado ao Florentino Pérez: me venda, eu não quero mais ficar aqui. Será? Mas vindo de um jornal de Barcelona, né? Não dá pra gente também, né? Agora, a rivalidade dos próximos tempos é Lamine Yamal e Vinícius Júnior, com tudo que tá em jogo aí, cara. Tá meio claro. É? Eu acho que o Mbappé vai estar ali, vai estar no meio. Mas a rivalidade direta, esses dois, cara. Isso aí está muito... Não estou nem dizendo que o Mbappé é pior do que eles, mas eles têm um comportamento diferente do Mbappé, né? Eles vão para o enfrentamento pessoal. Então, eles são mais... Latinos. Uma boa tese, Latinos. Cara, era para ser uma semana muito positiva do Vini, porque ele já tinha sido peça-chave na vitória sobre a Juve no meio da semana pela Champions, jogou super bem ontem, super bem. Aí no minuto 26 do segundo tempo, já com 2-1 no placar, acontece isso daqui, ó. Roda essa imagem. O Vinícius Júnior sai de campo junto com o Valverde, e aí entra o Rodrigo no lugar do Vini. Eu? E aí começa um festival de reclamação, de palavrão. Por que Joe? Por que eu? Ele fica inconsolável, olha lá, revoltadíssimo pela alteração. E foi direto pro vestiário. Depois volta quando tem a treta no fim do jogo, né? Ele volta. Foi uma das reclamações mais explícitas que eu já vi num gramado. Foi. Não tem questão nenhuma de esconder. O que levou o jornal Sport a escrever que foi quase que um pedido para ele ser vendido, que ele quer ir embora do Real Madrid. Será? Para entender melhor o que aconteceu, o porquê dessa reação do Vini, o que está pegando, a gente convidou o Fernando Calas, jornalista da Reuters, que trabalha em Madrid, acompanha de perto o dia a dia. Trabalhar mais a partir de agora, né? Trabalha mais a partir de agora. Vai ter que ralar bastante. E vai, claro, trazer a análise dele do jogo e principalmente para a gente aqui no Brasil, o que aconteceu? Porque confesso, Calas, eu tive dificuldade de entender a reação do Vini, mas você certamente trará luz ao assunto aqui no Seleção. Muito bem-vindo, meu caro. Pois é, eu acho que para entender um pouco essa frustração do Vini, essa explosão dele não foi pela substituição de ontem, né? É uma bola de neve. Dos 19 jogos que o Vini jogou, né, sob o comando do Xabi Alonso, o Vini só terminou 3. Ele só jogou 3 jogos 90 minutos. Isso que ele foi reserva em 2 deles. Né? Então, a relação já começou azeda, né? Não é que o leite azedou, a relação já começou azeda, desde o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Né? Essa relação entre o Vinícius e o Xabi Alonso não é boa. Né? E o problema é que a relação do Xabi Alonso não é boa, não é só com o Vinícius. Né? Ele já teve um problema
com o Federico Valverde, que é um dos capitães também do time, né? Que ele foi pro banco porque ele não queria jogar de lateral, e aí teve uns problemas aí, e ele acabou sendo jogado pro banco no jogo. Então, assim, o problema não é só com o Vinícius Júnior. O Xabi Alonso, ele tem tido alguns, assim, atritos com outros jogadores também. Mas com o Vinícius é claro, né? É evidente. E, assim, no começo da temporada, ainda existia uma, como é que eu vou dizer assim, uma complacência, né? Porque o Vinícius, ele não vinha de uma boa temporada, né? A temporada passada do Vinícius não foi boa, mas foi uma temporada ruim de praticamente todos os jogadores do Real Madrid. O Real Madrid terminou sem títulos, o Vinícius não jogou bem, mas também o Mbappé não estava longe de ser o Mbappé da seleção francesa, né? De outros anos. Só que agora, esse começo de temporada, né? O Vini, ele voltou a jogar muito bem, né? Ele encaixou com o Mbappé tá voando, o Vini tá voando, os dois estão voando juntos. E ontem o Vinícius foi de longe, mas com muita diferença, o melhor em campo. O que o Vinícius fez no primeiro tempo ontem é coisa de que você tem 2 ou 3 jogadores no mundo que são capazes de fazer. O Vinícius, ele deu 3 ou 4 arrancadas ali pelo lado esquerdo, cara, que ele humilhou ninguém menos do que Jules Koundé e Frenkie de Jong, né, que são titulares absolutos de 2 das melhores seleções do mundo, né? E ele humilhou. Teve uma jogada que foi um gol que anulado do Mbappé, que ele estava em impedimento, que o Vinícius, ele quase deixa o Koundé e o De Jong no chão. E você tocou num ponto que eu acho que é chave. Eu não teria tirado o Vini ontem, não teria. Mas é importante dizer que o Xabi Alonso, que já fazia isso no Leverkusen, era uma marca do trabalho dele, ele tirou o Valverde, machucado, o Vini, e aí no outro momento tirou também o Bellingham, tirou o Mbappé. E como os jogadores que entram têm um nível abaixo, o Rodrigo é uma exceção, porque ele realmente é um ótimo jogador, mas os jogadores que entraram nos lugares dessas cobras baixaram o nível do Real e o Real teve dificuldade, estaria muito mais o noticiário hoje ligado ao Xabi Alonso do que ao Vini. Então o Vini deu muito mole. Muito mole. Perdeu a razão, né? Vamos botar perdeu assim. a razão. Perde a razão. Perde a razão. No momento que você se manifesta daquele jeito, por mais que você esteja se sentindo desconfortável e até perseguido, né? Com aquilo, injustiçado, a gente pode colocar assim, mas eu acho que é um reflexo claro da diferença que há de gestão não só de grupo, mas de time, em relação a Xabi Alonso e Carlo Ancelotti. A forma diferente como eles veem o futebol. Xabi Alonso é o tipo do treinador que não abre mão de que os jogadores cumpram 100% das funções táticas dentro de campo. E o último lance, o Maestro estava até lembrando isso aqui, a gente estava conversando em off antes do programa começar. O último lance antes de subir a placa da saída do Vinícius, confesso que eu não sei se o Rodrigo já tinha sido chamado antes, mas logo depois do Vinícius não ter acompanhado o Koundé numa descida do lateral direito do Barcelona e o Barcelona ter criado uma situação de gol. Provavelmente aquilo irritou o Xabi Alonso e ele percebeu, opa, peraí, se isso acontece com o Ancelotti, o que provavelmente aconteceria? O Ancelotti chamaria o Bellingham e falaria assim, Bellingham, vai lá ao lado lá, quando o time estiver defendendo, deixa o Vini descansar um pouquinho, porque ele fez isso várias e várias vezes. E na seleção brasileira, tá acontecendo, inclusive. O Vini não tem descido para marcar lateral, ele tem total liberdade de quando o time estiver sendo atacado, ele ficar descansando um pouco mais à frente, e quando o time tiver a bola, ele vem para a esquerda, vem para dentro, enfim. Acho que lidar com essa diferença talvez esteja causando essa dificuldade ao Vinícius no início. E também o Xabi Alonso aceitar. Mas eu acho que também tem um lado do Xabi Alonso nisso, Olé. Porque eu acho que o Xabi Alonso não vai mudar, cara. Eles têm que aceitar. Mas eu acho que se ele não mudar, ele não vai ter muito sucesso na carreira dele como treinador. Mas aí o time só ganha, cara. Só que a temporada ainda não acabou, né? Sim. E ele depende desses caras. Pro time dele funcionar. Na verdade, se arrumar problema com A, com B e com C, vai em determinado momento. Não existe ideia maravilhosa sem execução em campo. O Vini com o Xabi, né, nos dados, o Calas falou ali os dados que ele tem, a gente também vai mostrar esse levantamento. São 19 jogos, 16 como titular, mas só em 4 ele terminou a partida. Então, assim, é uma marca do Xabi Alonso mesmo, cara. É uma marca. A gente está debatendo que ontem é uma marca equivocada, inclusive. Mas é uma marca do Xabi Alonso como técnico. E conhecendo Desculpe, Maestro. Não, vai nessa. Até o Calas pode ajudar nessa. Conhecendo me foge agora o presidente do Florentino. Conhecendo o Florentino. Nessa briga aí, cara, ele fica do lado do Xabi Alonso. Não sei se o Calas concorda comigo, porque
Mas tá nesse ponto, Calas, acho que é importante, porque assim, ó... Só para completar, eu vejo uma certa orfandade do Vini, do Rodrigo e do próprio Valverde em relação à saída do Ancelotti e a adaptação ao Xabi Alonso. Eu acho que isso é um caminho sem volta, cara. Eles têm que entender, têm que aceitar isso. No caso do Vinícius, essa explosão dele não é uma explosão normal, né? Porque das outras vezes que ele foi substituído, o Fernando pode até ajudar a gente, ele não teve uma reação como essa. Só que você está jogando o jogo, né? O jogo mais importante da Europa, né? Jogando bem, sendo protagonista. Quando te tiram essa possibilidade de você terminar o jogo, naturalmente isso aí aflorou de um jeito que eu, pelo menos, nunca vi ele ter uma reação, e acredito que ninguém Nunca viu. tinha visto. Eu não sabia nem que ele tinha esse tipo de reação. Você vê que ele sai indignado, com bronca. Foi acima do tom, muito acima do tom. Só que do outro lado tem um treinador que tem uma outra personalidade, tem um outro perfil, né? Ele não está preocupado com a parte pessoal, ele está preocupado com a parte coletiva. E como o Coutinho disse, eu também reparei que quando o Vinícius não acompanha o lateral na jogada, automaticamente ele diz, opa, eu não vou prejudicar. Pensamento certo ou errado, mas ele tem esse pensamento do jogo coletivo do time, ele não vai privilegiar ninguém. Xabi Alonso tá mais para Luiz Henrique do que para Carlos Isso, Ancelotti, para fazer uma comparação assim. Aí ele Isso vai lá e aconteceria tira. com o Luiz Henrique também. Se não fizer, vai sair. Tá certo, tá errado? Não sei se tá certo ou tá errado. O que eu sei é que isso a longo prazo, com muita gente ao mesmo tempo, é o desgaste. é perigoso. Agora, estamos falando do único lugar onde o Vini hoje é protegido na Espanha, certo, Calas? O único ambiente onde hoje ele é protegido na Espanha é o Santiago Bernabéu, é o Real Madrid. E assim, eu detestaria vê-lo sair do Real Madrid nesse momento. Então, E ainda só bem tem que... um caminho, né? Só tem um caminho. Quer dizer, tem dois caminhos. Um é o PSG, o outro é o futebol inglês. Que financeiramente conseguiriam marcar com o tipo de contrato. Mas eu com o confesso que jogador. me deu uma tranquilidade ouvir o relato do Calas de que não tá nesse ponto. Eu quero que ele faça a carreira lá. Eu também acho. Quero que ele seja um dos maiores da história do Real. Eu acho que ele já tá na história do Real. E tecnicamente, a temporada do Mbappé é bizarra, né? O Xabi Alonso me lembra muito quando eu virei chefe jovem, as bobagens que eu fiz. E aí você amadureceu. Agora não sou mais chefe, ainda bem, mas... mas as quantidades de bobagem que manda e-mail pra Galvão Bueno, quantidade de bobagem que... A cara que o Leg te olhou. Sabe o que é que acontece no caso? Sabe o que acontece no caso do treinador, do jogador do tamanho do Vinícius? Quando quebra essa empatia, não é precisa ser amigo, não é precisa ser profissional. Mas quando quebram alguma coisa desse tipo, o jogador não vai se sacrificar pelo treinador em algum momento. Por exemplo, se ele estiver sentindo uma dor, alguma coisa desse tipo assim, daria até pro cara jogar. O cara dizer, não dá. Ele não vai se sacrificar por um cara que ele não tem essa empatia. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Só para completar, eu concordo, mas Mourinho, Rafa Benítez e o Calas citou um outro treinador teórico. Não foram ídolos do Real Madrid. O Xabi Alonso foi. Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande lá dentro. O Vini também, né? O Vini é maior. Exato. Mas não é Mourinho contra Vini. Perfeito. É Xabi Alonso contra Vini. Perfeito. E time grande é assim, cara. Flamengo, Real Madrid, Boca... Arruma encrenca até na liderança do campeonato. O meu único ponto... Até na vitória sobre o maior rival. O meu único ponto sobre isso é o seguinte. É assim, cara. A grandeza do time é assim. O Vini não é o primeiro, né? O Calas citou o Valverde, que também é uma liderança desse time. O Valverde não quer ser lateral e ontem jogou de lateral, inclusive. Pois é, então assim... Eu quero esperar. Sabe o que eu acho? Xabi Alonso não tá nem aí porque o Valverde não quer jogar de lateral. Só que às vezes o processo engole, né? O Xabi Alonso é o André Rizek jovem chefe, cara. Quantidade de bobagem que eu fiz, cara. Só você quantidade de bobagem dá pra dar um Você livro. pode arrumar problema. Vamos ver. E aí, concorda com a análise do Rizek e do Maestro Júnior? A reação do Vini Júnior foi um chilique desnecessário ou uma frustração normal de um craque que queria decidir o jogo? Deixa sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber o que você pensa. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!